Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 2RCast. Eu estou aqui com o Maurício, meu sócio. Olá, sejam muito bem-vindos. Olá, Mário. Tudo bem, Mauri? Excelente, mais feliz agora que estamos começando mais um episódio. Boa. Estamos na nossa segunda temporada. Quem vem acompanhando, a gente teve uma primeira temporada, demos uma pausa e agora vamos voltar com toda a energia, todo o vapor. E para começar essa segunda temporada, a gente está trazendo uma pessoa muito incrível, tem uma história bacana, o founder da Giros, o Felipe Martins. Seja muito bem-vindo, Felipe. Olá, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite. Vou tentar aí trazer aí as experiências que tive na Giros, os pontos críticos, os pontos positivos e como a gente está hoje, para ajudar vocês aí que estão aí assistindo a gente da melhor forma possível, ok? Boa. E aí, o propósito da gente aqui, eu sempre gosto de falar, é fomentar esse ecossistema, né, de startup. A gente trabalha através do marketing, né, com as startups, mas a gente está puxando mais também para os founders, para estimular esse mercado e provar que você não precisa de tanto para começar o seu negócio, né? Você precisa só de uma boa ideia e validar essa boa ideia. E aí, para iniciarmos, né, Felipe, eu queria que você contasse quem é a Giros, quem é Felipe e depois como está a Giros e quem é a Giros hoje. Perfeito. Antes de começar, já chegar nessa frase aqui para vocês. Feito é melhor do que perfeito. Então, nunca é tarde para iniciar. E já que você trouxe isso, dá logo sua curtida aqui, deixa seu comentário, segue, se inscreve no canal, manda para um amigo. Porque aqui é o seguinte, a gente vai trazer gente de qualidade, gente de peso, para provar que esse mercado é possível expandir muito mais. A previsão é que em 2023 a gente tenha o dobro de startups, mas a gente precisa de mais gente nesse ecossistema. Então conta aí, Filipão. Pronto. A Giros é uma startup, né, de intermediação. Ela conecta prestadores de serviço, que seriam entregadores, pessoas físicas em si, que têm um MEI, com empresas para fazer a questão da logística, de entrega de produto. Além da entrega de produto, a gente também faz transporte de pessoas por via de motocicletas e também serviços em gerais, como levar e buscar alguma coisa, ficar em fila. Nesse caso, ficar em fila é mais no banco, contabilidade ali em cartório, JUSEB, enfim. Então, a gente faz esse amplo serviço aí e como é que você valor. pode explicar a diferença da Giros para uma Uber, por exemplo? Que é muito parecido, né? O fundamento básico de unir pessoas digamos assim, um intermediador. É uma uberização que você fez, né? Isso. Todos são uma uberização, né? O que faz a diferença é mais o relacionamento que você tem próximo ali. Por exemplo, a Giros tem um relacionamento muito melhor com o entregador e com as empresas do que a Uber, porque a Uber ela não se mete, ela não se relaciona. Ela tem o seu produto lá, as pessoas vão lá, se cadastram, usam, e se não usar, ok. No nosso caso, não. A gente tem todo um relacionamento para agregar valor e saber qual especificamente a dor do cliente. Então, por exemplo, empresas, ela acha que a dor dela não está faltando entregadores para fazer entrega. Mas com o relacionamento a gente vê que não é só isso. A gente vê que tem algum problema interno dela na hora da venda, tem um problema interno na hora de colocar o endereço que demora mais. Então, a gente faz esse relacionamento para agregar valor e aumentar a lucratividade. E, pelo que você falou, me parece que é um pouco mais B2B ou também não... Não, tem B2C sim. Principalmente empresas que estão começando. Vamos dizer assim, a Dona Maria começou a fazer doce e quer fazer entrega. E ela começou agora, não tem MEI, não tem CNPJ, nada. Então, ela, como pessoa física, pode cadastrar na Giros e fazer. Entrega de doce, salgado, torta... Isso é muito bom porque fomenta o mercado, né? Você está dando oportunidade para quem não quer entrar no iFood, por exemplo. O iFood hoje leva o quê? 30%. Sim. Como é que você se diferencia aí nesse mercado, né? Quando a gente fala de alimentação, né? O iFood, ele vende o produto, né? Você vai entrar lá, você vai ver o catálogo dos produtos. No nosso caso, a gente não se mete com o cliente da empresa. Sim. O cliente da empresa é cliente da empresa, não é nosso cliente. Perfeito. A gente
só é preocupado fazer a logística. Entrega. A entrega. A venda em si é por conta da empresa, entendeu? E nesse caso aí, a gente não cobra taxa pelo produto da empresa, e sim somente pelo daquela serviço. logística, o serviço de logística. Então, tem essa diferença. Ô Maurício, explica aí para o público o que é B2C, B2B, porque talvez tenha pessoas que não entendam. E nosso objetivo aqui, Felipe, é democratizar esse mercado, porque está todo mundo falando inglês, e aí quem não fala inglês fica por fora, fica meio alheio e acha que é um mundo que ele não pode entrar, mas ele pode entrar. Então conta aí, Mauro, o que é B2B e B2C? Então, são duas siglazinhas para as palavras inglesas Business to Client, né, to Customer, né, o cliente. Então, basicamente, do negócio para o cliente final, a pessoa física, o consumidor final. Né? E quando você fala ali Business to Business, você está falando de empresa para empresa. Só isso, né? 2 nomes em inglês que são usados no ecossistema, né? Para trazer essa forma de monetização, a relação se é empresa-empresa ou empresa-consumidor final. Isso, perfeito. E ainda tem a terceira modalidade, que é o B2B2C, né? Que eu acho que você se enquadra um pouco nisso, né? Sim, sim. A gente vende tanto para pessoas físicas como pessoas jurídicas. Para o pessoal aí que é mais... não está mais ligado, vamos colocar um exemplo aqui. Você tem uma sorveteria. Essa sorveteria, ela é B2C, por quê? Porque ela vende para as pessoas que compram nela, entendeu? Consumidor, pessoa física final. Pessoa física, isso. Agora, vamos colocar um outro exemplo. Você tem uma casa de vendas de peças de automóveis. Ela pode ser B2B e B2C, por quê? Porque pode ir empresas lá comprar aquelas peças por uma frota que ela tem, ou uma pessoa física pode comprar umas peças para o carro que ela tem, entendeu? Então é basicamente isso, pessoal, para vocês entenderem. Muito bom. Vamos falar um pouco mais dos números da Giros, então, né? Conta aí um pouquinho hoje como a Giros está no mercado, como é que vocês estão posicionados, em que estados vocês estão atuando com mais força. Conte pra gente esses detalhes aí importantes. A Giros hoje ela está muito bem, graças a Deus, a gente cresceu bastante. Apesar de pouco tempo, né, que a gente começou em 7 de setembro de 2018, então vamos dizer assim, 4 anos e alguns meses. Hoje a gente está em 150 cidades já, fazendo serviço de entregas. Essas 150 em vários estados, né? Não sei de qual aqui, que é tanto... São tantos, né? São tantos. Graças a Deus, né? Enfim... Você tem preferência de cidades maiores, menores, ou isso é irrelevante para Giros? É isso. O que faz a gente entrar numa cidade menor é a partir do contrato que a gente tem com as empresas. Por exemplo, hoje a gente tem contratos hoje com empresas grandes, né? No ramo farmacêutico. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, tem várias empresas do ramo farmacêutico grandes que tem várias cidades. Pode falar alguma delas? Ou... Pronto, tem a Raia do Brasil, tem a Pague Menos, tem a Drogaria São São Paulo. todos clientes da Giros. São todos clientes da Giros. E existe isso na cidade pequenininha de 40 mil habitantes, existe também na cidade de 500 mil habitantes, 1 milhão, 2 milhões. E o bom disso aí, que a gente ajuda o prestador de serviço, que é o quê? Aquele cara que está desempregado, que precisa de uma renda extra, ou mesmo aquele cara que trabalha numa empresa, só que ganha um valor que não compensa para ele, e aí, nas horas vagas, ele vai fazer o serviço de entrega. Então, no interior, a gente está chegando com essa nova tecnologia, essa inovação para ele, que ele nunca existiu, entendeu? O legal é isso. Um novo mercado para interior, para cidades menores, para qualquer pessoa, né? Um novo Uber, digamos assim, né? Isso mesmo. Eu vou dizer uma coisa, pessoal. Se não fosse, e quem me diz isso o tempo todo, é esse meu amigo aqui, meu sócio, querido Maurício. Se não fosse o Uber, iFood e as empresas de tecnologia, o Brasil tinha quebrado, né? Na pandemia. Por quê? O que teve de gente sobreviveu por causa de Uber e iFood fazendo entrega, tá fora do gibi, meu irmão. Porque e é nisso que eu acredito, sabe, Felipe? Na inovação e tecnologia para gerar oportunidades para todos. Principalmente no caso da Giros, quando a gente está falando aí do ambiente do interior, quando a gente fala também aqui no ambiente do interior da Bahia, aqui mais próximo, a gente via um cenário de dependência total do poder público.
todos e únicos empregos que existiam, forma de monetização, de gerar renda, vinha ali muitas vezes da prefeitura, de cargos, né? Então toda a cidade ficava girando em torno daquele poder público e ainda muitas assim, vezes era infelizmente é assim. A realidade hoje, né? A gente está no final de 2022, essa é a realidade, infelizmente. E um dos objetivos de trazer Felipe e assim outros founders, né? Se você está assistindo a gente, você quer participar aqui, você é da Bahia, venha para cá que a gente quer te ouvir. Justamente isso, Felipe. Eu acho que o maior benefício para a economia o maior benefício do mercado de tecnologia e inovação é a economia. Você está girando a economia. Você está tirando o dinheiro de um lado e botando na mão de pessoas que precisam um pouco mais de dinheiro e precisam de independência do Estado, que é o que o Maurício estava falando. Economia compartilhada, né? Perfeito. Na época da pandemia mesmo, foi um momento que a gente fez a transição, né? Antes da pandemia, o meu foco era totalmente transporte de pessoas, passageiros, via moto. Era tipo assim, 95% do meu faturamento era isso, em março ali de 2020. Chegou em abril de 2020, 98% era entrega. Virou a chave assim. A pandemia acelerou a giros, então, como todo o mercado de inovação e tecnologia. Acabou totalmente o transporte de pessoas e os prestadores de serviço ficavam todos esperados. Ixi, agora eu vou perder minha renda e tal. Porque não era costume dele de fazer transporte de encomendas. Mas como a gente já estava preparado nesse segmento de serviço de entregas, então, quando essa chave virou, não foi difícil para a gente, porque a gente já tinha um produto ali, porque a gente já estava na produção desde antes. E aí chegou todo mundo precisando de entrega, e aí a gente, já com um novo produto, entrou e ajudou os pais de famílias, né, os prestadores, e ajudou as empresas também que não tinham nenhum movimento. Isso foi tão grande, assim, foi tão legal, que a gente, a Prefeitura de Salvador mesmo, o governo do estado precisou da ajuda disso para ajudar os microempreendedores, né? Que não sabia fazer entrega, não sabia nada. E aí a gente deu esse apoio. Fez uma parceria. Fez a parceria que aí, saiu até no site deles lá, agidos como recomendação durante e pós-pandemia, né? A gente está lá. Então foi um negócio muito bacana, velho. A gente ajudou bastante aí, pequenos negócios principalmente, e pais de família que faziam entrega também, que trabalhava fixo em um lugar, e aí parou, não pode trabalhar, tem que ficar em casa, e ele, eu vou sustentar minha família como? Vou sobreviver como? Não tem condição, não. Aí a Giros foi uma opção para ele, que ajudou ele nesse momento difícil. Dessa fala do Felipe, eu queria fazer 2 colocações, né? A primeira é que ele trouxe na fala dele um conceito que é muito falado no ecossistema das startups, que é a pivotagem. Perfeito. Né? Então, o Felipe trouxe aqui que, inicialmente, a solução da Giros estava voltada mais para um foco, né? E, a partir de certo momento, houve a chamada pivotagem, que, basicamente, é a mudança ali do foco da solução que a empresa, que a startup entrega. Né? E eu queria trazer uma fala que o Felipe abriu aqui o nosso episódio, que é o feito melhor que perfeito. Né? A gente aprendeu esse ditado ali, esse dito popular ali com o Érico Rocha, né? No Insider, ele fala muito disso. Sim. Apesar de não ser dele, né? É bem difundido. E aí já liga também a esse raciocínio de que muita gente acredita que o perfeccionismo ele é uma qualidade boa. Mas, na verdade, o perfeccionismo ele é um sabotador. Imagina só, se você, Lucas, ficasse esperando... Felipe, perdão. As melhores condições para você iniciar giros, né? Saber efetivamente ali o PMF, o Product Market Fit, né? Entender, meu Deus, eu vou querer a melhor solução. Provavelmente você ainda estaria lá no Excel, né, desenhando a sua empresa. Então, o que você fez? Você colocou a empresa no mercado. Validou. Você validou, começou a fazer os primeiros testes e, a partir do feedback do próprio mercado, você pivotou, readequando o PMF para estar com essa visão e com esse crescimento explosivo. Então, assim,
não espere o perfeito, não espere as melhores condições para começar. As respostas vão vir na trajetória e aí tá mais um caso para a gente confirmar isso. Para provar, né? É assim, quando você está muito focado no seu trabalho, no seu negócio, você começa a estudar ele o tempo todo, né? E nesse estudo dele o tempo todo, você consegue ver padrões e ver onde algumas previsões que você pode seguir. Então, por exemplo, eu já tinha um sistema, já estava fazendo um sistema antes para empresas. Porque antes da pandemia, eu via que, para mim, era mais lucrativo eu fazer serviço para empresas do que serviço para passageiro. Por quê? Um dos motivos é que o passageiro hoje, nesse serviço de transporte, ele é muito prostituído por conta das outras empresas que existem, como Uber, 99. E aí eles acabam investindo muito dinheiro em cupons de desconto, corridas mais baratas, enfim. E nisso eu não tinha esse dinheiro para fazer isso. E aí, consequentemente, eu tinha que diminuir minha margem de lucro para eu tentar trazer essas pessoas e ela ficar num tempo LTV ali que seria compensado para mim. Perfeito. E quando a gente estuda isso e vê, a gente olha, rapaz, aqui a longo prazo isso aqui não vai dar certo para mim, eu posso quebrar lá na frente. Vamos tentar outras coisas. E aí a gente viu que o transporte de uma empresa é um negócio mais agregável. Por quê? Quando você faz um contrato com a empresa e você coloca os limites ali, qualidade, o preço estabelecido, ela vai seguir aquele contrato. Por quê? Porque a qualidade está boa, não está prejudicando ela e o preço está estabelecido. Então, ela não vai, de um dia para o outro, romper, né? É difícil. E isso, o LTV é alto e você tem uma margem ali boa para isso. Além do mais, você pode agregar, né? Como eu fiz. No começo, foi isso. Eu fiz um sistema lá, fui atender a empresa, não era perfeito e tal. O que a gente é hoje para 2020 é uma diferença muito enorme. Por quê? Porque eu sempre fui relacionamento com o cliente. Eu fui perguntando quais os seus problemas, o que está acontecendo aqui, que tal. Aí o cliente sempre falava, meu tempo de entrega está demorando muito, está demorando muito. E aí a gente via no nosso lado, não tinha nenhum problema. Aí ia falar, rapaz, como a gente vai expressar isso para o nosso cliente, para a empresa? E aí a gente começou a trabalhar mais com os dados, né? Ver que hora que estão pedindo, quanto tempo o entregador se deslocou para a empresa, da empresa para a casa do cliente e tal. E com esses dados a gente conseguia ver que não era o problema interno da Giros, e sim externo, que era da empresa lá na hora de solicitar. Uhum. E aí, com isso, a gente foi melhorando e agregando, entendeu? Perfeito. Então é isso, não era perfeito no começo. E nunca vai ser. Nunca vai ser. Porque... Desculpa, pode terminar. E nunca vai ser. Hoje a gente tem isso, mas amanhã pode ser diferente, ano que vem vai ser diferente, sempre adaptando o melhor para o seu cliente, entendeu? E aí, gente, só assim, como a gente está com esse propósito de facilitar o acesso de qualquer pessoa para esse universo, deixa eu traduzir algumas palavras que falamos. Uhum. LTV significa Long Time Value, pessoal. O que significa isso? Que é o valor do cliente ao longo do tempo. Quando você tem um contrato ali de 12 meses, 24 meses, você já tem a previsibilidade de receita mês a mês. Óbvio, pode haver um rompimento de contrato? Pode, mas você tem essa previsão mais segura. Outro ponto que a gente falou, né, além do LTV, foi outra expressão que Maurício trouxe, foi a pivotagem. Não é um nome estrangeiro, mas pivotar vem... Quem acompanhou o agro sabe que existem pivôs centrais, né? E ele vai mudando de direção para irrigar aquele campo, aquela zona rural. A pivotagem nada mais é do que isso. Você está aqui e você vira e pivotou. Você gira no próprio eixo, né? Startups, elas precisam disso. Por quê, gente? Aí eu vou me valer de uma frase do Leandro Carnal que eu achei genial. Ele deu uma palestra na BTG. Tem no YouTube, né? E se você quiser pesquise, palestra lá no canal BTG. Ele fala o seguinte: qual é o grande segredo hoje para você se tornar um bom líder e para você fazer sua empresa crescer? E ele diz o seguinte, cara, até então, o nosso método de verificar se eu estou indo no caminho certo ou errado era, Felipe,
olhar o passado, olhar a história. Bom, empresas fizeram como, beleza, eu vou replicar. Com o advento da tecnologia, do mundo digital, da modernidade que a gente vive hoje, né? Não há precedente. Não há precedente. Então, é muito difícil você acertar de primeira. Se você entrar nesse ecossistema achando que você vai acertar de primeira, você já saiu na largada perdido. Isso é verdade. Hoje, muita coisa que eu tenho hoje é criação nossa. A gente entender a dor do cliente, ver ali o que pode ser feito e bolar a estratégia, um plano e aí executar. Então, hoje a gente tem muitas coisas que eu não fiz benchmark, e sim a gente criou. Por isso que a criatividade é um negócio bem legal nesse meio. Outro ponto importante também é relacionamento, pessoal. Sempre tente relacionar pessoas com empresários, porque você vai entender uma visão de uma pessoa e isso pode agregar para você mudar um negócio seu para melhorar, entendeu? Então, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui nesse negócio de pivotar, de mudar o modelo, né? Vamos dizer, você tem uma sorveteria, perfeito? Aí você está vendendo sorvete lá e tal, e aí você tem o tempo que vende muito, o tempo que vende pouco. E o seu lucro é pequeno. Porém, aí você vai num grupo de empresários, vai conversar sobre umas coisas lá, aí vai falar que a tendência é ser mais frio o ano todo do que quente. Aí você... Porém, as pessoas compram casquinha de sorvete para fazer outras coisas, como bolo, enfim. E aí você tem a ideia de fazer casquinha de sorvete e não vender mais sorvete. E essa casquinha de sorvete você vai vender para indústrias ou pessoas também. E isso você vai aumentar o seu negócio, crescer, e você mudou seu modelo de negócio. Pivotou para sobreviver, porque eu acho que a pivotagem ela vem muito num cenário, né? A pandemia veio para dizer assim, meu amigo, ou você se adequa ou você morre, né? Como inúmeros negócios quebraram na pandemia, inúmeros negócios surgiram e explodiram como a Giros. Falando em explodir, a Giros é uma startup, gente, que é bootstrapping, né? Vamos traduzir. Bootstrapping é meio que uma sigla em inglês, pelas próprias botas, né? Andando pelas próprias pernas. Significa que ele não captou investimento até então, né? Isso você veio até aqui, 2018 para cá, com investimento próprio. Como foi essa trajetória financeira aí da empresa? Pronto. Como eu disse, né, a Giros, ela foi lançada no mercado 7 de setembro de 2018, porém eu tive a ideia 2 anos antes, em 2016. Como surgiu? Vamos falar dessa história do início lá. Pronto, você no interior da Bahia, embrumado. Pronto, eu vou contar resumindo aqui, porque senão estende muito. Dá um livro. Eu fazia faculdade na Fainó, né, que é em Vitória da Conquista, e trabalhava na empresa do meu pai de motopeças em Brumado. E aí eu ia e voltava todos os dias. Era em torno de 260 quilômetros. Caramba! Você ia de quê? De moto? Não. O ônibus... até a prefeitura não ajudou nessa. O ônibus era particular que juntou várias pessoas que estudavam e pagavam. Você vê a dificuldade. Gente, a dificuldade que era antes para você se desenvolver. Hoje você tem aí programas de capacitações online. Tudo isso veio da pandemia. Então o mundo mudou e você que está nos assistindo tem que prestar atenção. Mas vai lá, Filipão. Aí eu me formei, né? Mas naquela época eu fazia curso de engenharia de produção. E nisso, todo ano existia um evento lá, um evento de ciências e tecnologias, que é na área de engenharia em geral. E lá ia ter uma palestra sobre startup. Eu não sabia nada de startup. Nem o que era. Como alguns de vocês aí não sabem, eu não sabia nada. E o objetivo de eu participar desse evento, essa palestra de startup, é porque eu queria abrir um marketplace para vender peças de moto da casa de peças do meu pai. Legal. Não tinha nada a ver com o que eu faço hoje. E aí lá... Pra quem não sabe, marketplace é um tipo Mercado Livre, um e-commerce, uma coisa assim. E lá quem deu a palestra, não sei que você deve conhecer, foi o fundador da Rural, o Matheus Ladeia. Não, cara, é tanto nome, mas eu já ouvi falar. Ele é daqui da Bahia, de Salvador, da Rural. Foi bem legal. Aí essa palestra me trouxe bastante deslumbrações, mas para fazer o e-commerce de motopeças.
Aí, no outro dia, teve um negócio de fazer seu modelo de negócio em 2 horas. Aí ele Business mostrou plan. lá, business plan. Aí mostrou inglês. lá, você fazer MVP, tal. Aí eu fui com isso aí, fiquei na minha cabeça, ficou bem quente nisso. E aí, no outro próximo dia, eu estava dormindo. E dormindo, eu tive um sonho que eu tinha um aplicativo que fazia transporte de pessoas por moto. Caramba! Eu tive esse sonho. Aí, quando eu acordei, rapaz, tem que fazer isso. Deixa eu anotar isso aqui, o que eu sonhei. Aí eu anotei tudo que eu sonhei. Que legal, cara. E eu fiquei fissurado nisso e acabei não dando mais importância Abortou aprender a ideia inicial. De motopeças do meu pai e tal. E eu fiquei mais pensando em fazer o meu próprio negócio. Perfeito. E com isso, foi em 2016, né? Com isso, eu fui pesquisar, eu vi que existia o Uber, que ele tinha recentemente entrado no Brasil, existia o 99, que eu não sabia que existia esses aplicativos. Não sabia, Até porque você morava em Brumado, uma cidade que demorou de chegar. Não sei nem se tem, né? Mas primeiro chegou nos grandes centros, Uber, né? Essas coisas, e depois foi entrando nos menores cidades. Até em Vitória da Conquista demorou, que entrou lá em 2017. Olha só. Aí eu fiquei nisso. Aí eu pesquisei e não existia nada de transporte de pessoas por moto. Não existia. Aí eu falei, não tem condição não, eu vou fazer isso aqui dar certo e tal. E aí eu fiquei nisso, né? Aí eu tinha guardado nas minhas economias R$12 mil. E aí... Preste atenção, R$12 mil. Aí eu investi... Só fazer um adendo. Quanto sua empresa vale hoje? Você pode falar isso pra gente? 50 milhões. De 2000 quanto pra cá? 2018 pra cá. Chega mais um pouquinho perto pra galera. 2018 pra cá. 50 milhões. Começou 50 com milhões. Quanto? Com 12 mil. Pronto. Então, preste atenção, porque isso é pra você. O povo fica achando, Felipe, que é coisa de americano, de gringo, e tá todo mundo achando que esse é um mercado que, meu Deus, é impossível entrar. Não, você tá... Somos um girino, o mercado vai explodir no Brasil. Nós somos os Estados Unidos há 10 anos atrás. Perfeito. É isso. Aí eu pesquisei bastante, eu fiz um modelo de negócio lá, enfim. Aí eu tinha esses 12 mil e eu fui procurar programador para fazer o aplicativo, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha 24. 24 ou 23. Hoje Enfim, eu tenho 27. Bem jovem. Então, aí eu tava procurando programador. Isso que foi difícil, viu? Difícil e muito difícil, pessoal, porque eu não tinha experiência e eu ficava muito pesquisando as coisas na internet. Aí eu vi que existia um negócio, um site lá que você pega freelancer. E aí... Workana, qual foi? Eu nem lembro, mas foi mais de um. E aí eu coloquei lá o que eu queria e tal, aí... Apareciam os programadores, eu quero fazer e tal, eu cobro tanto. Aí beleza. Aí o bom desse site é que você dá uma parte, a metade do valor, né? Fica lá e só libera depois que o cara te entregou alguma coisa. E isso aí enrola, meu amigo. Eu fiquei 1 ano e meio nisso aí, porque ninguém fazia o aplicativo e eu ficava agoniado com isso. E eu pensei muitas vezes em desistir por conta disso. Mas nesse meio tempo eu estava fazendo o quê? Melhorando cada vez mais o meu modelo de negócio, né? Pesquisando mais, tentando fazer da melhor forma. E tudo que existia na minha faculdade de engenharia, eu colocava a Giros como referência para eu melhorar. E o negócio estranho, assim, estranho não, ruim, é que os professores não sabiam e achavam que era um negócio que não conseguia existir, entendeu? Eles não sabiam o que era startup, achavam que era uma coisa só dos Estados Unidos. Coisa de gringo. Infelizmente, os professores desacreditavam muito, né? Mas mesmo assim, eu confiava muito e eu acreditava que eu conseguiria. E aí, até que então, em janeiro de 2020, não, fevereiro de 2020, eu consegui um programador. Sim. E era de Vitória da Conquista, que ele tinha feito... Estava trabalhando numa empresa lá e depois ele foi para a Vitória da Conquista, parou de trabalhar nessa empresa porque ele queria abrir uma escola de programação.
E aí eu conheci ele, o nome é Jefferson. O cara me ajudou bastante. E aí a gente fez o contrato e ele fez a primeira versão da Giros. Legal. E aí Quem foi a primeira pessoa que acreditou na Giros? O primeiro cliente? Perdão, pessoal. Aí, nesse meio tempo dele fazendo, eu chamei um amigo meu, que hoje é sócio, né? Que é o Vitor. A gente se conheceu jogando videogame e eu vi que ele era bastante esperto, os valores deles eram compatíveis com o meu. E aí a gente seguiu nisso. Aí eu falei, Vitor, olha, eu investi tanto aqui, e esse aqui vai ser investido nisso aqui. Eu não vou conseguir pagar seu salário no começo aqui, de forma correta e tal, porque a gente está começando. Não tenho dinheiro. Porém, se você acreditar no negócio, você vai comigo e, em compensação, eu te dou uma participação da empresa. E aí, ele é novo também. Na época, ele tinha o quê? 19 ou 20 anos. Nossa. Aí eu falei, bora. Eu moro na casa da minha mãe, né? Não vou morrer de fome, enfim. Então, tá tudo certo. E aí, a gente seguiu. Aí, o aplicativo ficou pronto em uma semana antes do 7 de setembro. Aí ficou pronto. E aí, a gente vai fazer o quê? Para o pessoal pedir, precisa ter mototaxista cadastrado. E aí a gente foi atrás de porta em ponto na cidade para cadastrar o mototaxista. Isso começou em Brumado, Bahia. Brumado, cidade de 60 mil habitantes, que é zero inovação, tecnologia, zero. Como todas, infelizmente, o Nordeste ainda está muito atrasado. Então, se você é um prefeito, se você é um vereador, fomente, procure a gente tem interesse em ajudar a sua cidade, levando pelo menos conhecimento de que isso é possível. Esse é o nosso propósito em 2023 da 2R Digital Marketing. É mostrar que o Brasil ele não vai sair desse ciclo vicioso da política. Quem vai salvar o Brasil são as pessoas. Sim. São Filipes, são Vítors, né, que é seu sócio, de 18, 19 anos. Eu acredito no jovem brasileiro. E eu não quero me candidatar a nada, não. Eu só quero arranjar profissionais, porque o mercado está uma bolha, você não acha profissionais. Sim. Inclusive, a gente tem um programa de capacitação. Eu não quero falar aqui para não tomar o seu tempo, mas se você quiser aqui, clique, porque a gente está oferecendo 10 bolsas. E quanto mais a gente fomentar esse mercado, né, quanto mais a gente capacitar jovens nos lugares mais longínquos possíveis, e daí porque o programa da gente é online, né, ele vai ter interação ao vivo, mas mais a gente leva economia e conhecimento para esses interiores, para esses lugares, entendeu, Felipe? Perfeito. E eu agradeço, não terminou, mas assim, de antemão, a sua história é extremamente inspiradora. Obrigado. Mas pode continuar. Então, aí veio outra dificuldade, né? Cadastrar os mototaxistas, que não acreditava nada de tecnologia, principalmente quando a gente pede os dados para ele. Então, foi uma luta imensa, meu amigo. Imagina aí, uma pessoa leiga, aí você fala de um aplicativo, de um sistema... Já começa que não sabe nem o que é aplicativo. Naquela época... O WhatsApp eles tinham, então saber que... É o WhatsApp? Enfim. Aí foi difícil, viu? O bom, uma coisa que eu agradeço bastante, assim, isso aí por conta da minha família, porque meu pai, como ele tinha uma empresa de motopeças, o pessoal conhecia ele. E como ele era uma pessoa correta lá, não ficava meio de bagunça, essas coisas, trouxe credibilidade. No marketing, a gente chama isso gatilho da autoridade de terceiros. Quando o terceiro é uma autoridade, por mais que você não seja, você se conecta ao terceiro e você automaticamente leva aquela autoridade e credibilidade do terceiro. Perfeito. Aí eu usava muito isso nessa época para cadastrar. Falava, rapaz, você conhece meu pai, você troca peças lá. Então, cadastra, pô. Aqui é um negócio bom para você e tal. E isso ajudou a gente conseguir os dados dele para cadastrar, né?
Mas era muito difícil. Muita gente estava com receio de dar o CPF. Eu falei, amigo, relaxa. O que eu vou fazer com o teu CPF? Não tem. Hoje não dá para fazer nada só com o CPF. Aqui é só para trazer uma segurança para pessoas que vão pedir e tal. E para você também, para não chegar a um lugar e uma pessoa lhe roubar e tal. Então, a gente fazia esse relacionamento. E aí a gente conseguiu uns 12 mototaxistas, né, na cidade. Que era a primeira ponta, né? Quando você trabalha com intermediação, modelo de uberização, né, que a gente chama, Sim. Você tem duas pontas. O cara que é o prestador de serviço e o cara que vai contratar. E a primeira você resolveu aqui. Como foi a segunda? Aí a segunda a gente viu que estava perto do 7 de setembro e a gente teve a ideia. Rapaz, 7 de setembro, como é interior, todo mundo vai ver o desfile. Então, o negócio é certo. E eu já tinha feito, antes do aplicativo estar pronto, eu já tinha feito os cartõezinhos, folders, e eu fiz tudo, velho. Porque, assim, antes de ter a ideia e tudo mais, quando eu estava a pretensão de fazer e-commerce, eu aprendi mexer em CorelDRAW. Que legal. O verdadeiro founder de startup é assim, é mão na massa mesmo. Hands-on em inglês, um bom inglês, hands-on. A empresa do meu pai começou a fazer... Eu convenci ele para fazer um site, né? E esse cara que fez o site, aí eu comecei... Ele fazia uma arte muito boa, muito top. Aí eu falei, rapaz, eu quero aprender com ele. E aí, em algumas horas do trabalho, eu ia para a casa desse cara e ele me ensinava como fazer as artes, né, no CorelDRAW. E aí eu aprendi a mexer no CorelDRAW. Isso foi fundamental, velho. Fundamental mesmo. Muito bom, porque até hoje algumas coisas eu faço... Eu sempre digo, a gente tá até fugindo do tema, mas design e edição de vídeo, para mim hoje tinha que ser ensinado na escola na 4ª série. Por quê? São duas ferramentas que, juntando com a rede social, você explode. Eu não acho precisa de ninguém. Fundamental aprender isso. Tem que fazer, porque, cara, o mercado tá caro. Vai contratar um designer para fazer o que você foi fazer, você vai gastar uma fortuna e inviabilizar o negócio. Sim. Negócio que está começando, não teve investimento, né? Diferente aí de outros que pegam captação e vão atrás do investimento. Mas o bootstrapping, se você quer começar e validar sua ideia na própria... com suas próprias finanças, com suas botas, né? Sim. Aprenda aí com o Felipe. Nós temos a mesma história, Felipe. A gente sabe fazer tudo do marketing. Passou por a gente, eu e Maurício. E a gente não veio do marketing, a gente veio do direito. Né? Mas eu disse, se eu aprender, ninguém me enrola. Então, ninguém me enrola hoje. Eu pego e ainda quando tá todo mundo... porque tá muito trabalho. Muito trabalho? Pera aí, meu amigo, vamos aqui. Eu vou fazer do início ao fim para você ver como dá para fazer. Entende? Inclusive, o programa de capacitação tem esse objetivo. Perfeito. Formar o cara para dizer, irmão, eu vou te deixar pronto. Você vai fazer seus anúncios, uma narrativa bacana, vai montar o seu site, sua landing page, vai começar a gerar as primeiras leads, vai ligar, vou ensinar os primeiros contatos com o comercial para ele ter essa liberdade. E aí, cara de Brumado, cara do sertão do Pernambuco, do Acre, ele vai ter liberdade e vai fomentar a economia. Cara, eu amo isso. É sensacional. Então, aí eu fiz tudo, velho. As artes, os cartões, tudo. E eu fiz com tanto carinho e amor que até hoje a logo da Gidas é a mesma. Legal. Porque alguns designs viu e falou, cara... Aqui não tem mexer, aqui tá ótimo. Então, foi um negócio bem bacana. Aí, lá no 7 de setembro, eu cheguei lá, entregando panfleto, cartão, fiquei com a garganta doendo depois de uns 3 dias de tanto falar. Uma coisa ruim, que eu acredito que você, quando começar, pode ter também, é o quê? No interior, o pessoal conversa demais, né? E você tá entregando panfleto, cartão, o povo vai achar que... você tá, tipo, se diminuindo. Sim. E uma coisa nada a ver, entendeu? Sim. Aí o povo ele vai criticar porque como é que o dono tá aqui entregando cartão? Era mais assim, o filho de tal tá aqui
fazendo entrega de panfleto e tal, que negócio é esse? Então, É a cultura do brasileiro de criticar o pequeno empreendedor. cultura do brasileiro, algumas pessoas são assim. Felizmente. Então, você tem que tirar o ego, velho. Não tenha ego. Porque se o seu ego for inflado, você não consegue fazer certas coisas, não consegue arriscar, não consegue ir mais à frente, entendeu? Então veja o que as pessoas falam e dá risada e fala, não, aqui eu tô criando Acredite meu no sonho. seu propósito. E aí foi. Aí muita gente gostou e tal. E aí deu muito certo, que no mesmo dia, logo depois, as pessoas começaram a pedir. Porém, os entregadores, mesmo a gente ensinando, entregadores não, os mototaxistas, mesmo a gente ensinando 1000 vezes, ainda não sabia direito aceitar a corrida. E aí eu tinha que fazer o quê? Eu ser a tecnologia, né? Eu vincular o passageiro com o entregador e a pessoa olhando lá achando que tá tudo certo, mas na verdade era manual. Eu gosto de uma frase, você falou do ego, tem uma frase que eu aprendi com um amigo meu, advogado, ele fala assim, a vaidade é o prenúncio da queda. Vitor Freire, se você estiver ouvindo, meu amigo, isso é o que você falou, a vaidade é o prenúncio da queda. Porque quando você é muito vaidoso nesse oceano, nesse mercado de tecnologia e inovação, cara, não vai para frente. Se você tiver vergonha de vender o seu produto, se nem você acredita no que você está fazendo, ninguém vai... O ser humano fareja. Você já ouviu falar que o cachorro fareja medo? O ser humano fareja. Sim. Quando o cara tá ali, você tem que acreditar no que você está fazendo. E aí é uma dica de marketing, mas mais ainda de comunicação e de posicionamento. Né? Então, não tenha ego inflado, não tenha sua vaidade ferida, porque você está ofertando algo para o mercado que você acredita. Você acredita. Isso mesmo. Aí tinha muito problema desse, né? Principalmente à noite. Eu lembro que muitas vezes eu fiz corrida eu mesmo, pegava a moto lá que eu tinha lá, fazia o transporte da pessoa, dava legal, ok, falou, pagar aqui, não precisa não, é corrida grátis aí. Aí, às vezes, a gente começou a fazer entrega de umas lanchonetes à noite, aí chegava, tipo, 10h30, como eu tinha pouco pessoal, ninguém, aí eu ia lá e fazia, eu não deixava na mão, não. Perfeito. Eu fazia, não tinha essa. Então, eu fiz muito isso, essa entrega no começo, entendeu? E aí, o que chegou? Um negócio aqui, sim, que foi diferencial para a Giro escalar. Lá em Brumado, os mototaxistas eles não são legalizados, né, pela prefeitura e tal. Então, existia os pontos que eram dos donos. Sim. E aí, quando a gente chegou, tirou uma parte disso. E aí os donos ficou pirado. Os donos dos pontos de mototáxi. Isso. E aí começou a ter um burburinho, e aí as mídias lá, locais, dos blogs, começou a postar muita coisa sobre isso, notícias. Mas criticando vocês? Não, novo modelo de mototaxista pode ser... O fim dos pontos tradicionais. E isso... Gerou mídia gratuita. Gerou mídia. E o bom dessa mídia é o quê? Quando há um conflito, mídia de conflito de um outro... As pessoas têm curiosidades para saber. Gera muita curiosidade. E isso ajudou bastante para as pessoas saberem de outras cidades, né? Perfeito. E aí, com isso aí, eu falei, rapaz, no Brumado não é legalizado. Então, eu vou fazer o quê? Vou bater na porta do prefeito para legalizar isso. Sim. Se eu tô na minha... Eu tô correto, então eu vou bater. Você tá pedindo uma coisa pro bem, né? Não tá agindo. Aí eu fui lá, bati na porta do prefeito e tal. Bora legalizar isso aí, bora melhorar e tal. E eles chegaram a avançar até um certo ponto, mas depois parou porque acho que alguns donos lá devem pagar propina pros vereadores, enfim, sei lá. Eu não sei muito bem, mas sei que não avançou. Não seria nada novo nesse país, né? Aí não avançou. Porém, eu na ida do prefeito, ter tirado foto e mandado pros blogs, aí gerou mais mídia ainda. Marketing se constrói com narrativas. Isso mesmo. Veja, o que ele fez não foi nenhuma tecnologia... ele não estudou, mas empiricamente você construiu uma narrativa. Sim. E narrativas vendem. Não adianta você panfletar na internet, ficar tome. Crie narrativas e as narrativas elas vão ser poderosas para divulgar o seu negócio. Isso mesmo. Entendeu?
Aí gerou mais mídia e aí as pessoas da cidade vizinha começaram a saber. E aí teve um cara de Guanabi, que é uma cidade 100 quilômetros de distância de Brumado. Ele gostou do negócio e tal e falou para colocar na cidade dele. Uhum. E naquela época eu falei, velho, eu não tenho dinheiro e tal. Então vamos fazer assim, eu vou comprar franquia. Aí naquela época tá bom, tá melhor que nada. Aí, Nem tinha esse objetivo de montar um modelo de negócio de franquia, né? Hoje não é. Tá. Até que eu até comprei... De volta. De volta. Aí foi. Aí ele pagou 16 mil. Uhum. Aí deu uma parte e outra parte depois começou. E aí esses 16 mil, aí eu dei um dinheirinho pro Vitor, né? Falou, pronto, Vitor, toma aqui um pouquinho aqui para o negócio melhorar pra gente. Uhum. E o resto, velho, eu reinvesti tudo. Perfeito. E aí eu melhorei mais o aplicativo. Uhum. Até que hoje a versão da Giros, eu acho que é a 5ª versão. Então, tive a primeira, que começou em Brumado, que era cheio de bug e problema que a gente tinha que resolver. Aí, com esse valor que eu ganhei, eu reinvesti tudo. Aí eu transformei para outro aplicativo, que era melhor, mais dinâmico e tal. Uhum. E aí, lá em Guanabi, os mototaxistas são legalizados. Legal. Aí já ficou mais fácil. Mais fácil o quê? O sindicato caiu lascando, meu amigo. Aí foi pior aí. Tipo, a Uber sofreu, você sofreu também. Eu sofri, pô. Localmente lá. O bom é que gerou uma mídia muito grande. Uma mídia muito grande por conta disso. E foi a mesma. Você pegou o gancho do Uber. O Uber teve isso também. Os taxistas fizeram do Uber o que o Uber. Na verdade, foi essa. Graças a Deus, ninguém entrou na justiça contra mim. Eu tenho a agradecer muito. Era mais a questão interna ali. Sim, eles não estavam enxergando que você estava trazendo uma coisa que era positiva, né? Sim, sim. Porque a inovação tem isso. As pessoas, principalmente quanto mais velhas, elas têm medo e resistência à inovação. Uhum. A gente tem que acabar com isso. Por quê? Porque tecnologia existe, e eu tô com um amigo meu, André, aqui, que diz o seguinte: desde a roda não existe mais inovação. E é verdade, porque a primeira e única inovação foi a roda, depois é só copiar e fazer diferente. Inovar é isso, né? Uhum. Mas assim, a tecnologia é tudo aquilo que facilita a vida do homem. Entendeu? Eu falo muito isso. Tecnologia não é o que... tudo no mundo já foi uma inovação em tecnologia. Então, por exemplo, vamos colocar na padaria. O forno, na época que começou a fazer pão, o forno era uma tecnologia daquela época. Avançadíssima. Na época do Fordismo, aquelas montadoras naquela época eram uma tecnologia daquela época. E ela foi cada vez aperfeiçoando e melhorando e transformando, entendeu? O Toyotismo veio, trouxe a produção sob demanda. Dell começou a produzir notebooks sob demanda, que são cases incríveis. Sim. Estimulou Netflix, que virou uma tecnologia de vídeo sob demanda e não mais aquela coisa de baixar tudo. Sim. Você está entendendo a origem das coisas? As pessoas só precisam pegar e adaptar ao seu mercado. Sim, sim. Entendeu? Felipe, infelizmente a gente está chegando no final. Primeiro eu quero dizer que eu estava aqui pensando no nome do episódio, Maurício. Sabe qual é o nome do episódio? Fala aí pra gente. De 12 mil a 50 milhões em 4 anos no bootstrapping. Cara, isso vai chamar atenção, se você me permitir esse nome, porque sua história é muito bonita, inspiradora, de um baiano nordestino que tinha tudo para estar lá sucedendo só seu pai numa loja de motopeças, que já seria muito bem sucedido, mas ele teve a coragem de inovar. E assim, esse é o espírito da coisa. Eu espero que esse vídeo viralize, mande para todo mundo, mande para seus amigos jovens. Você pode ter 18, 15 anos, inspire o outro, porque se o Felipe chegou, cara, todo mundo chega. Se eu cheguei também, todo mundo chega. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Não é isso, Felipe? O que você acha? Com toda certeza. Vou dar aqui para vocês, pessoal, uns pilares que me ajudou muito a chegar onde eu estou e acredito que pode chegar em você. Sempre seja honesto. Mesmo que as pessoas vão lhe passar a perna, lhe dar algum prejuízo, não desconte isso nas outras pessoas. Não faça isso ser um problema para você. Sempre seja honesto. As pessoas que lhe passaram a perna, elas vão se dar problemas para elas lá na frente. O mundo cobra. O mundo cobra. Mas você sempre sendo honesto,
vai lhe trazer mais confiança e credibilidade e as pessoas vão confiar mais em você e, consequentemente, no seu negócio. O ego. Não tenha ego inflado. Deixa isso para lá. Deixa a vaidade, o ego para lá. Pense no seu propósito, no que você vai construir a longo prazo. Pense a longo prazo sempre. Terceira coisa, disciplina, constância. Sempre fique buscando as coisas para melhorar o seu negócio. Sempre vai pesquisar na internet, curso e tal, para melhorar mais o seu mindset e transformar você. E a quarta coisa seria relacionamento. Tente fazer o máximo relacionamento com pessoas, tanto pessoas que são colaboradores, que têm uma renda baixa, como empresários, como pessoas de alto nível. Sempre faz com todas essas pessoas, porque você vai saber alguma coisa dela, da vida dela, que isso pode lhe agregar de alguma forma. E última coisa, execução. Plano sem execução, ideia sem execução não vale nada. Como Thales Gomes fala, né? A ideia vale 10 centavos a bacia. Então, se você tem um plano e não executar, não vai adiantar de nada. Então, execute, meu amigo. Então, é isso aí. Parabéns, Felipe. Muito obrigado pela sua presença. Gente, foi uma honra te receber aqui. Tinha entrevistado você em outro podcast da Infleet, mas foi muito bom falar um pouco dessa trajetória como startup. Obrigado pela mensagem que você está deixando aqui. Eu tenho certeza que se a gente pegar uma pessoa e transformar a vida de uma pessoa, a gente já fez nosso papel. Então, obrigado. Até uma próxima. Eu quero que você traga aqui outros amigos, outras pessoas. Isso aqui é um espaço aberto, né, Maurício? Para que a gente fomente isso, cara. Eu tenho muita esperança no povo, pelo povo e para o povo. E não a gente ficar dependendo de político A e B, essa rixazinha que tá rolando aí. Cara, vamos focar em trabalhar, em produzir tecnologia e inovação, que tudo se resolve. Não é verdade, Felipe? Com toda certeza. Então, até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, Mauri. Muito obrigado, Felipe. Foi ótimo. Foram ideias que a gente acredita muito, né? Então, um fit de ideias muito parecido e uma história assim, muito inspiradora, né? Transformadora, que pode trazer muito exemplo aí para o jovem, para você que está aí muitas vezes sem saber para onde ir ou se dedicar. Então, muito obrigado. A gente só tem a agradecer. Até a próxima. Obrigado a vocês. Foi um prazer estar aqui, trazer um pouco da minha experiência. Eu espero ter agregado bastante aí, trazer dessa informação para ajudar vocês. E vamos que vamos construir uma Bahia melhor, um Brasil melhor. Perfeito. E faça a sua parte, a gente faz a nossa e vamos juntos, pessoal. Brigadão aí. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima.